Ei, tu viu a prova que o Bosquet marcou segunda-feira? Segunda agora? Aham. Ei, gente, vocês viram o grupo? Sim, Ele acabou de me contar. Então, a sobre galera prova. tá super preocupada com a prova que a gente vai fazer do Bosquet. sim, ele é doido. Nossa, vocês pararam pra pensar que isso é total realismo? Isso, inclusive, vai ser um dos temas que vai cair na prova. E o que é realismo? Cara, o realismo ele foi um movimento que surgiu, um movimento literário e artístico que surgiu no final do século XIX, que era contrário ao romantismo. Eles buscavam contrariar as ideias do neoclassicismo e do romantismo, porque eles queriam retratar a vida da forma como é, sabe? A vida do pessoal da classe média e baixa. Queriam retratar da forma que era. Eles não queriam romantizar, não queriam eufemismo. Queriam mostrar o que era, que realmente acontecia, que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. E aí surgiu esse movimento contrário às ideias. Ah, lembrei. Inclusive, uma das características é a veracidade, que mostra o que acontece na sociedade sem distorcer ou ocultar os fatos. E também o retrato fiel dos personagens, mostrando os aspectos negativos da natureza humana. E no amor também, a mulher é objeto de prazer, de adultério. Não é à toa que eles trouxeram isso para a literatura, né? Nós sabemos que o realismo ele segue tendências da filosofia positivista e, além disso, as obras literárias agora elas se encarregam de trazer o amor e o casamento como convenções sociais, diferente do romantismo, que era como felicidade e outras coisas, e eles também focam na hipocrisia do povo e na cena do povão. Sem contar que um dos maiores e influentes escritores brasileiros que trouxe o realismo para o Brasil foi Machado de Assis com sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sabe o que eu tava pensando? Na aula de arte a gente tava falando sobre o realismo, né? E eu percebi que quase não tem artistas femininas nesse ramo do realismo naquela época. E o professor, ele sempre que dá exemplo, a maioria das vezes foca nos artistas masculinos. E eu tava pesquisando na internet e ouvi de uma artista chamada Elie Danielson Gambogi, que era uma pintora finlandesa. E ela foi uma das mais conhecidas na época, por causa dos seus porta-retratos e das suas pinturas. E ela também participou de uma geração chamada Geração das Irmãs Pintoras, junto com a Helene Schierbeck, não sei qual é o nome dela direito, que elas eram as mais famosas da época, e as pinturas delas eram muito bonitas. Tipo, a da Ellen, ela tem umas cores meio suaves, assim como a pintura da maternidade, que é ela pintou uma mãe sentada numa cama, amamentando o filho. Então, tipo, ela mostra bem o dia a dia das mulheres. A maioria das pinturas delas eram mulheres. E também tem a da batata, que ela pintou uma camponesa colhendo batatas no campo. E a que eu achei interessante também, que é depois do almoço, que ela pintou uma mulher escorada assim na mesa, com aquela cara bem de depois do almoço mesmo, a gente faz aquele soninho meio cansada. Aquela cara de cansaço, assim, ela pintou desse jeito, achei muito legal, muito interessante. Ah, e também tem Gustavo Colbert, que ele fez um quadro chamado Os Quebradores de Pedra, que ele expressa a realidade dos camponeses daquela época. E esse quadro ele tem uma apresentação bem simples, que é formado por duas figuras masculinas, uma bem mais velha e outra mais jovem, o que deixa bem claro a ideia de trabalho, que se começa desde jovem e se envelhece fazendo a mesma coisa. Esse quadro ele pode ser considerado um manifesto nu e cru sobre aquele trabalho que os camponeses eram submetidos. E pode ainda hoje representar a vida de milhares de trabalhadores do mundo, inclusive aqui no nosso país, o Brasil. E é interessante que essa pintura ela foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial após um bombardeio, mas que a gente pode apreciar hoje as cópias dela, ainda bem. Lembrando que os menos favorecidos são os principais assuntos das obras realistas, até porque eles usavam a arte para denunciar algumas ordens sociais que eles achavam que eram injustas. O Eduardo Manet, que é um dos principais pintores, um dos primeiros pintores do realismo, ele trata disso também. O primeiro quadro dele lançado foi em 1859, que é o Bêbado de Absinto, o Bebedor de Absinto, na verdade. Ele trata disso, ele traz o bêbado normal, do jeito que ele é, a vida dele normal, e mostra mesmo, assim, que ele é uma pessoa comum como todas as outras, ele só tem seus vícios, mas ele é uma pessoa comum. Outra obra dele, o professor também apresentou na sala, O Almoço na Relva, não sei se vocês lembram, vocês viram? Sim. Que é uma obra bem interessante, eu gostei muito. E ele é uma pessoa que assim, queria, nas obras dele, tratar a realidade, entendeu? Ele queria mostrar o que realmente acontecia, a gente gostasse disso ou não. E sabe também o que eu achei engraçado? Não sei se vocês perceberam, mas no realismo eram as obras, a literatura,
tudo, principalmente a pintura, era muito valorizado. Igual o professor falou, as últimas aulas são só disso, mas até agora ele não falou de música. A música era bem desvalorizada. Vocês viram que nos outros bimestres, principalmente no romantismo, tinha música. Agora a gente não tá tendo música, principalmente a música clássica. Não tem. Então, tudo foi vangloriado, menos a música. Sim, a gente percebeu bastante isso. Realmente a música sempre fica mais de lado em relação a essas artes. Agora vou merendar, tchau. A primeira foi meio Eu tava bacaninha, eu lembro. Tava tipo descontraído, não. Mas falando na arquitetura realista, os arquitetos e engenheiros, eles tentavam, na verdade, responder adequadamente às novas necessidades urbanas por causa da industrialização. Ou seja, as construções paravam de ser tipo como reinos, palácios, agora passava a ser como indústrias, ferrovias, institutos e etc. Realmente a industrialização teve um ponto forte. Na escultura realista também foi muito bom. Pelo motivo de que eles não se focavam em fazer um corpo ideal, eles faziam realmente perfeitamente como idêntico. Tanto que se você é magro, eles não vão fazer um peito, um cara malhado, bombado lá pra significar ser um cara forte, um cara com... Tira comigo. Realmente, um cara forte, um cara que tem bastante força no seu reino, que gera um impacto em todo mundo. Eles realmente desenhavam perfeitamente assim. E realmente essa é o grande X da questão do realismo. Mas eu tô tão ruim assim? Tal. Inclusive Rodin foi um dos que se mais destacou nessa área, porque ele desenhou um corpo realmente igual. Ele foi até acusado de ter colocado um molde humano atrás para fazer o corpo idêntico. Pô, velho, falando em Rodin, uma curiosidade sobre ele, que você falou isso agora, ele, antes de entrar pra atividades da Belas Artes, pra academia, ele foi recusado 3 vezes. 3 vezes, você imagina assim, ser recusado 3 vezes na faculdade, e depois, logo depois que ele entrou, ele aliou a técnica das técnicas das artes e tal, e começou a se destacar no funcionamento nas estruturas de cobre, Nos materiais. Nas estátuas? Nas estátuas de cobre. E que foi bem interessante que, a partir desses movimentos de estátuas de cobre que ele falava, que ele fazia, ele se destacou também pelo realismo e pelo molde. Por exemplo, você, 3 metros de largura com 1,5 de altura, aí o que acontecia? Ele fazia exatamente igual. Até que você falou do roliço, um negócio que teve parecido comigo, teve um também que ele fez um roliço assim, sabe? Parecia uma baleia até, o pessoal confundiu, foi mal. Aí o que acontecia nisso? Ele era muito criticado, mas também ficou real. Então, assim, no pró-realismo ele foi um símbolo, um ícone, e Rodin se destacou muito bem nessa área. Principalmente na política, fazendo críticas. E aí, gente, o que vocês estão fazendo? A gente estava pesquisando um pouco sobre Augusto Rodin, que era um artista bem conhecido, um escultor bem conhecido da época do realismo. Lembra dele? Ah, cara, eu já ouvi falar, mas eu não estou lembrado. Não, pois é, ele começou a esculpir com a massa de pão que a mãe dele fazia. Nossa. Só que sabe qual é a parte triste da história? É que ele foi rejeitado 3 vezes na Academia de Belas Artes. Nossa. Mas depois disso ele conseguiu fazer grandes obras e ficou bem conhecido. Mano, eu acabei de estar vendo aqui, a primeira obra dele exposta ao público foi a Idade do Bronze. Olha aí ela aqui, ó. Olha, mano, umas obras dele que Nossa, ele... que legal. Nós estávamos vendo muitas obras. Ah, lembrei, pô. A gente estudou sobre ele na aula de artes. Ei, inclusive vocês sabiam que ele era casado? Eu tô lembrado, ele não era Matal de Rose. Sim, mas essa não é nem a melhor parte da história. A melhor parte da história é que ele tinha uma amante. E essa amante era aluna dele, cara. Tipo, essa menina, o nome dela é Camille Claudel. E ela tinha um professor, que esse professor ele teve que se mudar para Florença. E ele percebeu que as obras dela eram muito parecidas com as obras do Augusto. Então o que ele fez? Ele foi até ele e perguntou se ele queria ser o novo professor dela. Ele falou que sim e tal, eles dois eram muito promissores. Então, ele começou a ser professor dela e ao mesmo tempo eles começaram um romance. E o interessante é que, como ele era casado, e ele não queria deixar sua esposa, então ele tinha um romance com as duas. Quando ele estava na escola dando aula, ele tinha um romance com a Camila, e quando ele estava em casa, ele tinha um romance com a sua esposa. Certo? Safado ele. Ele era malo, muito malo. E o interessante da história não é nem isso, continuando, é que
eles resolveram se separar, porque ela queria que ele assumisse ela, né? Claro. Porém, ele não queria, pelo fato de ele perceber que ela tinha muito talento. Inclusive, ele achava que ela tinha mais talento do que ele, e ele tinha medo de que se eles se casassem, ela roubasse todo o holofote dele. Então, eles resolveram se separar. E aí foi o momento em que ela começou a se deprimir, ela não queria mais sair do quarto, e ela começou a fazer as esculturas trancadas na casa dela. Então, depois quando ela chegou até os 30 anos de idade, mais ou menos, ela começou a ter um problema mental. Vocês sabiam disso? Ela ficou doida? Ela ficou doida. Aí a família dela levou ela para o hospício. E o interessante é o final da história, cara. É muito doido. Sabe o que aconteceu? Ela foi para o hospício, então ela levou todas as obras dela. E como ela estava maluca, ela pensou que as obras que ela tinha feito eram dele. E o que ela fez? Ela começou a quebrar as obras, porque ela tinha medo de que ele voltasse para buscar. Então ela começou a quebrar, umas ela quebrou, as outras ela escondeu. E o mais louco da história é que o marido desse cara tinha morrido. Mas como ela estava doida, ela não sabia que ele tinha morrido, e ela tinha medo que ele voltasse para buscar. É muito louco a história. Cara, essa parte eu realmente não sabia. Também não sabia. É muito doido, né? Muito doido. Caralho.